Olha, Zé Antônio, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, em multiplicar um pouquinho sobre economia, finanças comportamentais, investimentos com todos os ouvintes da difusora que estão sintonizados pelo rádio, então nos ouvindo pela internet. Eu sou filho dessa terra querida que é Patrocínio, é um prazer imenso comentar sobre esse assunto que eu tenho um certo domínio, num vocabulário bem tranquilo, sem economias. Tá certo. Agora falando um pouquinho sobre familiares, eu sei que muita gente quando ouve você falar que é de Patrocínio, muita gente fica, poxa, mas ele é filho de quem? É parente de quem? Ô, Gabriel. Eu sou filho da Auristela, sou filho do Jânio, meus pais residem em Patrocínio e como você falou, meus laços aí são bem fortes. Costumo passar todos os meus finais de semana junto com os meus familiares. Tá certo, então vamos pra prática, né, ô Gabriel? Falando um pouquinho de inflação. Ô Gabriel, todo mundo que liga TV ou escuta, assiste ou lê alguma coisa nos grandes veículos de comunicação, escuta falar que a inflação ela está reduzindo, mas automaticamente quando a gente vai a um estabelecimento comercial, a gente, enquanto cidadão, não percebe tanto aquilo que é informado de forma especial por economistas, ou seja, por colegas seus. Como que você explica essa situação? Antônio, vamos começar assim pelo conceito básico, né? O que é inflação? O jornal fala isso direto, a gente lê isso na mídia, mas o que de fato é? Inflação nada mais é do que a perda do poder de compra da moeda. Vamos passar para o nosso dia a dia? Os R$100 que a gente está no bolso agora não serão os mesmos R$100 daqui a um ano, daqui a 2 anos. O nosso dinheiro parado, ele perde o poder de compra. Normalmente, quando a inflação ela está alta, a gente tem uma elevação na taxa de juros, justamente para quê? Para encarecer o crédito e assim frear o consumo. Se a gente pegar a inflação, ontem a gente teve a participação do Arthur comentando sobre energia, se a gente pegar a inflação em 2015, a nossa inflação estava no patamar de 10,8%. 2016, 6,29%. A expectativa para esse ano é que a inflação termine próximo a 3,3%. Vamos lá. Por que quando a gente chega no supermercado, quando a gente chega em determinado estabelecimento comercial, às vezes a gente não sente essa diminuição nessa taxa de inflação? Em função da composição. Quais são os produtos que compõem? Como é que é medida a inflação? Para você ter ideia, hoje a inflação ela é medida de acordo com a renda de famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos. Quem é responsável pelo cálculo é o IBGE. Esse cálculo é feito em 9 regiões metropolitanas. Em 2015, a gente teve esse patamar elevado de inflação em função basicamente de energia e gasolina. A gente tinha preços administrados muito grandes. Em 2016, isso ficou mais brando, ficou menor. Em 2017, a expectativa é que a gente termine um ano com uma inflação de 3,3%. Lembrando que a meta central da inflação é de 4,5%, podendo ela variar 2 pontos percentuais para cima ou então para baixo. Agora, ô Gabriel, mas esse sentir, por exemplo, na gôndola de um supermercado, você acredita que o consumidor, o cidadão, ele vai ter uma percepção maior agora a partir de janeiro de 2018? Ou você acredita que vai continuar assim meio que emboscado essa sensação de redução? Com certeza, só que em economia existe um espaço temporal, um gap para isso acontecer. A partir do momento que essa taxa de fato é anunciada, a gente precisa em torno de 6 meses para de fato sentir esse estímulo. Tá, mas agora, como a gente sabe que a inflação, a economia são situações que, de certa forma, podem sofrer alguma intempérie, pode-se chegar nesses 6 meses e a gente talvez não sentir nada. Dependendo do nosso padrão de consumo, da cesta de bens que nós consumimos, pode ser que nós não sentimos essa... Tá ligado, tá informado. Difusora 95. Sobre a redução anunciada pelo Comitê de Política Monetária na última quarta-feira, dia 25, da taxa básica de juros da economia básica de juros, de 8,25% para 7,5% ao ano. Gabriel, para o consumidor, o que isso representa? Perfeitamente, Antônio. Essa taxa ela já esteve num patamar maior. Se nós pegarmos julho de 2016, essa taxa de juros ela estava em 14,25%. O que isso representa? Representa que o crédito estava mais caro. A partir do momento que eu tenho essa redução na taxa de juros,
eu tenho um estímulo maior na economia. Já a gente vai entender o porquê. A atual meta para a Selic está próxima da mínima registrada, que é de 7,25, que a gente teve essa observação em outubro de 2012. A expectativa para o final de 2017 é de 7% essa meta. Então, assim, o que isso muda? Quanto mais a gente vê essa taxa de juros diminuindo, mais o empresário se sente estimulado a ampliar a sua capacidade produtiva. Se a capacidade produtiva aumenta, mais pessoas estarão empregadas. E com isso, a gente vai ter uma maior renda disponível. Se as famílias estão de posse de maior renda, mais predispostas elas estarão de quê? De consumir. Quanto maior o consumo, maior vai ser o retorno almejado de quem investiu produtivamente o capital. Que aí a gente volta fechando o ciclo, que foi o empresário que optou por construir mais unidades da sua firma, produzir uma quantidade a mais de bens que ele produzia. Então, juros menores é muito positivo para a nossa economia, faz ela de fato andar. Quando a gente pega países desenvolvidos, que têm uma economia mais forte que a nossa, as taxas de juros praticadas, elas são bem inferiores à nossa. Tá? Como você disse, a economia, ela demora um tempo, né, para que a população possa assimilar de forma especial essas reduções, no caso da inflação e coisa do tipo. Essa, por exemplo, de 75 pontos percentuais de redução, a gente pode dizer que a percepção dela vai ser mais rápida? No curto prazo, não. Igual foi anunciado na data de ontem, a gente não pode falar que hoje o brasileiro ele já vai sentir uma menor redução desse patamar. Também existe um espaço temporal. Também, como economia, a gente precisa de um tempo para as coisas acontecerem. Isso, de fato, em 6 meses a gente já tem um reflexo melhor dessa diminuição. Mas a gente não pode esquecer que essa redução de juros, ela já vem acontecendo. É uma redução gradual. Então, a gente já está sentindo, de fato, um patamar de juros menor do que a gente tinha há um ano atrás. Como é que se chega a essas decisões, tipo, não, nós vamos fazer uma redução agora, não, nós vamos fazer um reajuste daqui a 2 meses, coisa nesse sentido. Como se chega a essas decisões? A gente tem que observar a questão, a gente comentou sobre 2 pontos específicos, a gente comentou sobre a Selic e a inflação. A inflação, normalmente quando a inflação ela está alta, a gente utiliza a taxa Selic na expectativa de quê? De encarecer o crédito. Se o crédito aumenta, as pessoas se sentirão desestimuladas a consumir, e isso freia o consumo. Então isso pode afetar a economia, gerando aquilo que o brasileiro tem mais medo, que é a questão do desemprego. Vamos falar um pouquinho de desemprego? Se a gente pegar o atual patamar de desemprego do nosso país, a gente está com aproximadamente 13,3 milhões de pessoas desempregadas. É um patamar acima de 10% da população brasileira. Esse patamar ele já esteve maior. Então, você pode perceber que essas taxas que a gente acabou de conversar, a gente acabou de citar, elas influenciam uma série de indicadores econômicos. Agora, falando de oscilação de mercado, Gabriel, por que há tanta oscilação, tipo, por exemplo, queda de um ministro ou alguém ligado ao governo federal? Por que isso abala tanto o mercado, tanto para cima quanto para baixo? Na verdade, economia e política são 2 assuntos que caminham juntos. Não tem como a gente pensar na economia sem esquecer a política. O ano que vem a gente tem um evento muito importante, que é a eleição presidencial. Então, assim, é difícil a gente tentar imaginar como serão os rumos da economia num prazo de 1 ano e meio, 2. É um ponto de interrogação. Ninguém assina um cheque branco apostando quem de fato será o próximo presidente, quem serão os próximos governadores. A grande questão é que essa tomada de decisão política muitas vezes influenciam na forma como as famílias consomem, influenciam em dados como o emprego, o desemprego. É por isso que quando a gente vê algum evento forte acontecendo em Brasília, algum comunicado importante, o mercado fica de fato turbulento. Essa turbulência ela pode ter reflexos tanto positivos quanto negativos a depender da notícia que é divulgada. Um dos próximos assuntos da pauta para com o economista Gabriel é investimento. Diante a atual conjuntura econômica do Brasil, quais seriam as melhores oportunidades e locais para se investir? Fique ligado em nossa programação, vamos estar abordando esse assunto brevemente. Por enquanto, da redação, falou o repórter José Antônio.